Algo anda assobiando perto da minha casa todas as noites às 3h03 da manhã. Toda noite, não importa o clima, algo anda pela nossa rua assobiando suavemente. Você só pode ouvir se estiver na sala de estar ou na cozinha quando passa e sempre começa exatamente às 3h03. O som começa fraco, em algum lugar perto do início da rua, perto da casa dos Carson. Estamos na metade da rua, então o assobio passa por nós antes de desaparecer na direção do cul-de-sac. Quando eu era mais jovem, minha irmã e eu costumávamos nos esgueirar até a cozinha em algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso e teríamos problemas se nos pegassem lá fora, mas eles nunca foram muito duros conosco, pois sempre seguimos a única grande regra: não tente olhar para o que está assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde que tinha 6 anos e adoro. As casas são pequenas, mas bem cuidadas, os quintais são de bom tamanho, há muitos lugares para explorar. Existem muitas outras crianças da minha idade aqui, eu completei 13 anos em outubro. Crescemos juntos e sempre jogávamos 4 quadrados no cul-de-sac ou dávamos voltas de varanda em varanda no verão. Este foi um bom lugar para crescer, sou velho o suficiente para perceber isso. E só existem 2 coisas estranhas aqui: o assobio noturno e a boa sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, eu nem conseguia ouvi-lo do meu quarto. Mas mamãe e papai não gostam de falar sobre isso, então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem um sotaque desde que se mudou para os Estados Unidos quando era criança. Sua família, meus avós, são das ilhas. É assim que eles chamam. Meu pai, a única vez que ele não fica tão calmo é quando o assobiador aparece. Ele fala um pouco mais rápido então, os olhos se movem mais rápido e ele nos diz para não pensar muito nisso e sempre lembrar da única regra, a grande regra: não tente olhar para fora quando o assobiador passar. Não que pudéssemos olhar mesmo se quiséssemos. Veja, há persianas dentro de cada janela, grossas peças de lona pesada que descem do topo e se fecham na parte inferior da moldura da janela. Cada fecho tem até uma pequena fechadura, do tamanho de uma que você encontraria em um diário. Meu pai trava essas persianas todas as noites antes de irmos dormir e mantém a chave no quarto dele. Minha mãe, não sei o que ela pensa sobre o assobio. Eu a vi na sala de estar antes às 3h03, quando o som começa. Eu poderia vê-la se abrisse a porta só um pouco para espiar. Ela não está lá com frequência, pelo menos eu não a peguei muito, mas 1 ou 2 vezes por mês, acho que ela fica lá no nosso grande sofá vermelho só ouvindo. O assobiador tem a mesma melodia todas as noites. É alegre. Dadadadadadum. Dadadadadadum. Lembre-se de como eu disse que há 2 coisas estranhas sobre onde moro. Bem, além do nosso assobiador noturno, todos no meu bairro são realmente sortudos. É difícil de explicar, e papai não gosta que falemos muito sobre essa parte também, mas coisas boas parecem acontecer com as pessoas por aqui com frequência. Geralmente são pequenas coisas: ganhar um concurso de rádio, ou receber uma promoção inesperada no trabalho, ou encontrar algumas pontas de flechas enterradas no quintal. Sabe, do tipo autêntico. O clima é muito bom, e não há crime, e os jardins de todo mundo florescem mais brilhantes no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos, eu ouvi minha mãe dizer sobre viver aqui. Mas a principal razão pela qual ficamos aqui, porque nos mudamos para cá em primeiro lugar, é minha irmã Nola. Ela nasceu muito doente, algo com seus pulmões. Nós não conseguimos nem trazê-la para casa quando ela nasceu, só podíamos visitá-la no hospital. Ela era tão pequena, eu me lembro, pequena mesmo em comparação com os outros bebês. Uma máquina tinha que respirar por ela. Nós nos mudamos para a nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que nos mudamos para cá, Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiam descobrir o que era, eles atribuíram aquilo que estavam fazendo, mas todos nós podíamos perceber que eles estavam confusos. Mas meus pais sabiam, até eu sabia, que a melhora da Nola era apenas mais uma das milhões de pequenas bênçãos que recebemos por viver em nosso bairro. Então, é por isso que ficamos, mesmo depois de descobrirmos que para cada pequeno milagre que acontece aqui todos os dias, de vez em quando, algumas coisas ruins acontecem. Mas elas só acontecem se você procurar pelo assobiador. Veja, nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Eles aparecem com um prato de macarrão e uma cesta de presente e um envelope manila sempre que alguém novo se muda. Eles são muito amigáveis. 4 pessoas apareceram quando nos mudamos há 7 anos. O comitê fez pequenas conversas, me deu uma barra de Snickers e revezaram-se segurando a Nola. Era sua primeira semana fora do hospital, então eles foram muito cuidadosos. Depois, o comitê pediu para falar com meus pais em particular, então fui mandado para meu quarto, onde ainda consegui ouvir quase todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou aos meus pais sobre como o bairro era agradável, realmente excepcional, aquele tipo de agradável difícil de explicar.
E então contaram aos meus pais sobre o assobio ainda mais difícil de explicar que acontecia todas as manhãs às 3h03 e terminava às 3h05. O grupo, nossos novos vizinhos, avisou meus pais que o assobio era silencioso, nunca nos machucaria nem feriria, desde que não olhássemos para o que estava fazendo o som. Essa parte eles enfatizaram, e eu pressionava o ouvido contra a porta tentando ouvir. Pessoas que procuravam o assobiador tinham sua sorte mudada, às vezes tragicamente. Uma nuvem negra pairava sobre qualquer um que olhasse. Qualquer coisa que pudesse dar errado, daria. O envelope Manila que o comitê trouxe continha recortes de jornal, histórias sobre acidentes de carro e vidas arruinadas, mortes públicas e acidentes bizarros. Nem todo mundo morre, eu ouvi o chefe do comitê dizer ao meu pai. Mas a vida sai deles. Mesmo se viverem, não há mais luz neles, nunca mais nenhuma presença. Minha mãe, eu podia perceber que ela não estava levando a sério. Ela continuava perguntando se era alguma brincadeira que eles faziam com novos vizinhos. Em um momento, minha mãe ficou irritada, acusou o comitê de tentar nos assustar para sairmos de nossa nova casa. Perguntou se eles eram racistas por causa de meu pai ser das ilhas. Meu pai a acalmou, dizendo que podia perceber que nossos novos vizinhos eram sinceros e que só estavam tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo essas histórias de sua mãe e que sabia que havia coisas estranhas que andavam entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e algumas eram ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê saiu, papai foi à loja de materiais de construção, comprou as persianas de lona, os fechos e as fechaduras e as instalou em todas as janelas da casa depois do jantar. Naquela primeira noite em nossa nova casa, eu saí do meu quarto às 3 da manhã, apenas para encontrar meu pai acordado sentado no sofá da sala, segurando minha irmãzinha. Meu pai levantou o dedo em um gesto de silêncio, mas fez sinal para eu sentar ao seu lado. Eu me sentei e nós esperamos. Exatamente às 3h03 ouvimos o assobio. Dadadadadadum. Dadadadadadum. Veio e foi como nossos vizinhos disseram. O assobio retorna todas as noites e nunca olhamos e desfrutamos de nossas milhões de pequenas bênçãos todos os dias. Nola respira sozinha e ela se tornou uma menina forte e inteligente. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Não recebemos novos vizinhos com frequência, porque alguém iria querer ir embora. Mas quando uma nova família se muda, meu pai e o comitê levam para eles macarrão, uma cesta de presentes e um envelope Manila. Eu sempre consigo perceber pelo olhar no rosto do meu pai quando ele volta se a família levou o comitê a sério ou se teríamos novos vizinhos novamente muito em breve. Não faz muito tempo, uma família se mudou diretamente ao lado de nós. A proprietária anterior, Senhora Madji, faleceu aos 105 anos. Ela havia vivido uma boa e longa vida. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar perfeitamente. Eles acreditavam no comitê de boas-vindas, aceitaram o conselho do meu pai sobre as persianas trancadas, já que tinham uma criança pequena. Quaisquer que fossem os recortes de jornal naquele envelope Manila, qualquer que fosse a evidência, meu pai nunca nos deixou ver. Mas eu imagino que deveria ser terrivelmente convincente, já que nossos vizinhos se deram bem sem problemas durante o primeiro mês. Uma noite, quando nossos novos vizinhos precisaram sair da cidade, enviaram seu filho, Alden, para ficar conosco. Ele tinha 12 anos, um ano a menos que eu na escola. Eu não o conhecia bem antes daquela noite, mas assim que seus pais o deixaram após o jantar, eu percebi que seria uma má experiência. Você sabe quem está sempre lá fora assobiando toda noite? Alden perguntou assim que os adultos saíram da sala. Nós três estávamos sentados no escritório, algum filme da Disney tocando de forma casual na televisão. Minha irmã e eu trocamos um olhar. Nós não falamos sobre isso, eu disse. Eu acho que é aquele maluco que mora na grande casa amarela na esquina, disse Alden. Senhor Toles, minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é muito legal. Alden deu de ombros. Deve ser um psicopata assassino, então. Nola ficou tensa. Não falamos sobre isso, eu repeti. Vamos para o meu quarto jogar Nintendo. Passamos as próximas horas jogando, comendo pipoca e assistindo a filmes. Uma típica noite de dormir, mas eu percebia que Alden estava ficando inquieto. Depois que meus pais nos desejou boa noite, trancaram as persianas e foram para a cama. Alden se levantou de seu puff e caminhou até onde Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Está quase na hora. Como na maioria das noites de sono, convenientemente ignoramos qualquer sugestão de hora de dormir. Eu fiquei chocado ao ver que ele estava certo. Já estava quase 3 da manhã. Eu suspirei. Nós não. Veja, eu não posso nem tentar olhar porque meu pai tranca as persianas toda noite e esconde a chave. Ele continuou, ignorando-me. Então, nosso pai faz isso, disse Nola. Não, respondeu Alden. Não, ele não faz. Você ouviu fazer isso, eu disse, um pouco mais áspero do que pretendia. Alden sorriu.
Seu pai fecha as persianas, sim, mas ele não esconde a chave. Ele a mantém bem na sua corrente de chave normal. E daí? Eu perguntei, preocupado que eu já soubesse o que ele diria a seguir, porque eu tinha notado que meu pai não se preocupava mais em esconder a chave depois de todos esses anos, porque ele sabia que nós levávamos isso a sério. Então, depois que seu pai trancou, mas antes de seus pais irem para a cama, eu fui ao banheiro. E no caminho, talvez eu tenha espiado o quarto deles, e talvez eu tenha visto a corrente de chaves do seu pai em sua mesa de cabeceira, e talvez eu tenha ido e pegado a chave das persianas. Nola e eu encaramos, e seu sorriso só aumentou. Você está mentindo, eu disse. Alden deu de ombros. Você pode verificar se quiser. É só abrir a porta dos seus pais e olhar. Você verá a corrente de chaves bem lá em cima na mesa de cabeceira. Fique aqui, eu disse aos dois. Não mova um músculo. Corri até o quarto dos meus pais, mas hesitei na porta. Se Alden não estava mentindo, meu pai ficaria bravo. Além de bravo, eu estava com medo só de pensar nisso. Mas mais medo de uma janela aberta com o assobiador logo do lado de fora. Eu abri a porta, mal um dedo, e olhei, mas estava escuro demais para ver. Respirando fundo, entrei no quarto. 2 passadas no escuro e congelei. O assobio começou, e eu podia ouvi-lo claramente, do quarto dos meus pais. Eu nunca percebi, mas eles devem ter ouvido o som todas as noites desde que nos mudamos para casa. Eles nunca nos contaram. Eu não acho que eu conseguiria dormir com isso. Fiquei lá, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se deveria acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves da sala de estar me trouxeram de volta à realidade. Nola, eu gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Alden e Nola estavam parados perto da porta da frente ao lado de uma janela. Alden não estava mentindo. Eu podia vê-lo mexendo com o fecho de uma das persianas. Eu ouvi um clique. Ele realmente tinha a chave. Alden soltou uma risada rápida. Nola estava ao lado dele, encolhida com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava bem do lado de fora da nossa casa agora. Eu acho que fiz um som, chamei. Não consigo me lembrar. O tempo parecia congelado, as mãos do relógio presas ao mostrador, mas me vi em movimento. Não sou rápida, nunca fui atlética. Alguma coisa, porém, me fez cobrir o espaço entre eu e Nola em um instante. Meus olhos estavam fixados nela, mas eu ouvi Alden puxar a persiana para baixo para que ela pudesse se soltar. Eu ouvi o estalo dela começando a levantar e ouvi o assobio logo do outro lado da janela. Mas eu tinha meus braços ao redor de Nola e nos virei para que ela estivesse de costas para a janela. Ao mesmo tempo, eu fechei os olhos. A persiana se abriu. O assobio parou. Eu senti Nola tremendo em meus braços. Não olhe, tá bom? Eu disse a ela. Não se vire. Estávamos posicionados de modo que ela estava olhando de volta para o corredor e eu estava voltada para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Eu senti ela acenar para baixo em meu ombro. Apliquei a mão com o braço que não segurava Nola e tentei tocar Alden. Minha mão roçou seu braço. Ele estava tremendo mais do que Nola. Alden, eu perguntei. Silêncio. Atingi o espaço além dele e cuidadosamente toquei a janela, os olhos ainda vedados. O vidro estava frio contra minhas pontas dos dedos. Mais frio do que deveria estar para a época do ano. Eu movi a mão pela janela, procurando a corda da persiana. O vidro começou a esquentar quanto mais eu estendi a mão, e havia um suave zumbido voltando para minhas pontas dos dedos. Eu tentei não pensar sobre o que poderia estar do outro lado da janela. Finalmente, toquei na corda e puxei a persiana para baixo. Eu abri os olhos. A luz tênue vazando da cozinha, eu podia fazer uma ideia de Alden, pálido e pequeno, olhando para a janela agora fechada. Alden? Eu perguntei novamente. Ele se virou para mim e ele gritou. Tudo se tornou uma confusão de movimento. Luzes começaram a acender no corredor, depois na sala de estar. Passos dos meus pais ecoaram pelo piso de madeira. Eu não me virei para olhar para eles, meus olhos estavam colados em Alden. Ele estava pálido, mordeu o lábio tão forte que havia uma linha fina de sangue descendo seu queixo e ele tinha se molhado. O que aconteceu? Meu pai perguntou atrás de mim. Eu consegui me desviar de Alden e olhar para trás. Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai com medo antes, mas vi naquela noite, naquele momento, um terror velho e feio estampado em seu rosto. O medo de um pai. Somente Alden, ele sinalizou para mim. Eu assenti sim. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que praticamente esperava que ele fosse comemorar. Mas então se virou para Alden e a expressão do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentia mal por se sentir bem por Alden ser o único que olhou. Houve uma batida na porta. Nós congelamos. Alden choramingou. Não responda, minha mãe disse. Ela se posicionou na entrada do corredor. Sempre pensei que ela fosse uma cética e apenas apoiava meu pai sobre as janelas e o assobiador, mas naquela noite todos nós éramos crentes. Notei que ambos os meus pais seguravam bastões de beisebol que deveriam ter pego do quarto deles.
O golpe veio novamente, um pouco mais forte desta vez. Por favor, não abra a porta, Alden sussurrou. Meu pai foi até ele, o abraçou apertado. Não vamos, meu pai prometeu, ainda segurando seu bastão. Nada vai entrar aqui esta noite. Tudo. Desta vez a batida era forte o suficiente para fazer a porta tremer. Alden gritou novamente e Nola segurou os braços ao redor do meu pescoço. Minha mãe se aproximou e se ajoelhou ao nosso lado, envolvendo minha irmã e eu próximos. Tudo. Chame a polícia, minha mãe sussurrou para meu pai. A batida instantaneamente parou. Meu pai olhou por cima do ombro para nós. Você acha? Ele foi interrompido por uma batida frenética que se transformou em uma batida educada tap. Polícia, algo disse do outro lado da porta. A voz do lado de fora soava exatamente como a minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras de volta para ela. Polícia. Chame. A polícia. Tap, polícia. Minha mãe nos puxou mais perto. Polícia. Por favor, pare, eu ouvi ela sussurrar. Não acho que ligar para eles ajude, meu pai disse. Como saberemos se são eles na porta? A batida voltou mais forte do que antes. A porta tremeu. Então parou. Após um longo momento, eu ouvi a batida novamente, mas estava vindo da nossa porta dos fundos. Todos nós nos viramos juntos em direção à porta dos fundos, mas a batida imediatamente voltou à porta da frente. Frente verso de volta e frente, alta depois baixa depois alta novamente. De repente, o som vinha de ambas as portas ao mesmo tempo, grandes, pesados golpes como um martelo. Então algo começou a tocar todas as janelas da casa, depois as paredes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de um tambor com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou éramos uma tartaruga, e algo estava tentando nos tirar de dentro de nossa concha. Para! Alden gritou. A batida morreu. Eu não vou contar, Alden disse, olhando para a porta. Eu prometo que não contarei para ninguém o que vi. Só por favor, vá embora. Nós esperávamos por quase 1 minuto. Então ouvimos um suave tap vindo da janela pela qual Alden tinha espiado anteriormente. Alden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo a forca ser construída do lado de fora de sua cela. Meu pai o segurou, acariciou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele, nunca disse que estaria tudo bem. O toque na janela continuou pelo resto da noite. Nós nos aglomeramos juntos na sala de estar por eu não sei quanto tempo. Eventualmente minha mãe tentou nos levar para o meu quarto enquanto meu pai ficou lá para vigiar a porta. Mas assim que nos movemos para meu quarto, a batida voltou, tão alta que era impossível ignorar. Eu estava com medo de que a porta não suportasse. Voltamos para a sala de estar e a batida parou. Apenas o tap na janela permaneceu. Nenhum de nós dormiu aquela noite. O toque parou por volta das 7 da manhã. Essa é a época em que o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes que meu pai abrisse as persianas de uma janela. Ele nos fez voltar para o quarto dos meus pais primeiro. Eu ouvi abrir a porta e depois voltar. Ok, ele nos disse. Acabou. Os pais de Alden voltaram por volta do horário do almoço. Minha mãe e meu pai acompanharam Alden até a casa dele e todos entraram por um bom tempo. Nola e eu observamos da janela. Ela ficou ao meu lado o dia todo, às vezes segurando minha mão. Quando meus pais voltaram, pareciam sérios, mas não nos disseram o que disseram à família de Alden. Era um domingo, então todos nós passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos a filmes. Naquela noite, todos dormiram no meu quarto, Nola e minha mãe na cama comigo, meu pai em uma cadeira que ele arrastou para perto. Não houve batida naquela noite ou em qualquer outra noite desde então. Não vimos muito Alden ou seus pais pelo resto daquela semana, mas na quinta-feira havia um caminhão de mudança na garagem deles. Nola e eu assistimos eles empacotando a tarde toda após a escola. O que mais ficou comigo foi quão cansados Alden e seus pais pareciam. Os três tinham o mesmo aspecto pálido, bocas sérias e olhos sem vida. Mesmo do outro lado da rua, eu podia perceber que algo estava muito errado. Alden e sua família tinham desaparecido antes do pôr do sol. Eu me lembro do que o comitê de boas-vindas original disse aos meus pais quando nos mudamos. Nem todos que olham para o assobiador morrem, mas mesmo aqueles que vivem têm a luz deles apagada e o resto de suas vidas é cheio de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Eu acho que os pais de Alden devem ter olhado, seja para confortá-lo se não acreditassem ou compartilhar o fardo se acreditassem. Eu assisto Nola em alguns dias feliz, jovem e viva, e me pergunto se eu tivesse sido mais lenta, se ela tivesse olhado pela janela naquela noite, eu teria olhado também, para confortá-la, para compartilhar aquele fardo. Estou feliz que não precisei descobrir. Ainda vivemos naquela casa, naquele bairro. Ainda ouvimos nosso assobiador passando toda noite. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para ir embora. Mas somos cuidadosos. Nós não trazemos mais amigos para passar a noite.
E meu pai esconde a chave das persianas muito bem. Não que eu tenha ido procurar. Algumas coisas você simplesmente não precisa procurar. E aí, o que acharam? Deixem nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal. Dá like. Obrigado por chegar até aqui. Tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo. See you!